Olá, telespectadores da TV da Transparência, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta segunda-feira, dia 27 de maio. Agora nós vamos conferir algumas atualizações sobre o Judiciário e o Legislativo Nacional, iniciando agora pelas atualizações sobre o Senado Federal. Após a concessão de visita coletiva, a Comissão de Educação deve voltar amanhã, a partir das 10 horas, o projeto de lei que prorroga até 31 de dezembro de 2029 a vigência do Plano Nacional de Educação. Sancionado em 25 de junho de 2014, a segunda edição do PNE está a menos de um mês de encerrar o seu decênio de vigência. O plano é um instrumento de base da educação brasileira e tem como diretrizes questões como a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e a valorização dos profissionais de educação. O atual plano previa que o Poder Executivo enviasse ao Congresso, até junho de 2023, uma nova proposta. Como isso não ocorreu, a senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, propôs a prorrogação da lei de forma que não se repita o interstício de 4 anos sem o plano, como ocorreu entre a primeira e a segunda edição. O PL 5.665 de 2023 recebeu parecer favorável do senador Esperidião Amin, do PP. O senador Cid Gomes, do PSB, apresentou emenda para que a prorrogação da vigência do PNE ocorra até o final de 2025 e não 2028, mas o relator é pela rejeição dessa proposta. A matéria é terminativa na Comissão de Educação e, se aprovada, segue à Câmara, salvo recurso pela análise em plenário. Outra atualização da pauta da Comissão da Educação do Senado é o projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação da cultura nacional. Dados do censo de 2010 do IBGE dizem que quase 87% dos brasileiros são cristãos. O PL 4.168 de 2021, oriundo da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do relator, senador Amin. Na sequência, a matéria deverá ser analisada em plenário. O relator afirma, abre aspas, deve-se ressaltar que a religião cristã não apenas era adotada por vários dos grupos que participaram de nosso processo civilizatório, como ela mesma foi um dos fatores mais essenciais para modelar nossa sociedade e nossa cultura. Não só nas cidades e povoados onde a vida social passou a se adensar, mas também nos rincões mais distantes. O cristianismo sempre esteve presente como um dos principais eixos que concediam unidade a uma sociedade étnica e culturalmente pluralista. Outra atualização também sobre o Senado, 2 projetos para alavancar o turismo brasileiro estão na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da próxima terça-feira, a partir das 9h30. Um deles é o PL 2994 de 2020, da Câmara dos Deputados. Relatada pela senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, a proposta de iniciativa do deputado Paulo Janime inclui um novo segmento nessa área. É o do turismo colaborativo, que consiste na troca de trabalho voluntário por acomodação, refeições e outros benefícios em diversos locais, como projetos sociais, ecológicos, ONGs, ecovilas e albergues. Segundo a relatora, essa prática já conta com mais de 1.500 oportunidades anunciadas em plataformas especializadas no país. Abre aspas. Sob a perspectiva econômica, dadas as características da prática, o turismo colaborativo pode significar uma oportunidade adicional no fomento ao setor de turismo, considerando que, em outras condições, as instituições teriam dificuldade para preencher as vagas abertas ao mesmo tempo em que os indivíduos não conseguiriam viajar em razão dos custos elevados, destacou Janaína, que propôs uma emenda para evitar a concorrência desleal. Já o PL 1829, de 2019, também da Câmara dos Deputados, foi apresentado pelo deputado Carlos Eduardo Cadoca com o intuito de impulsionar e modernizar o turismo no Brasil. O parecer favorável do relator senador Davi Alcolumbre, do União, aponta entre as medidas positivas o incentivo à pesquisa e produção científica no turismo, a publicação anual de relatórios consolidados, a inclusão dos municípios no Sistema Nacional de Turismo, e a criação do Mapa do Turismo Brasileiro. Agora, Analice, quais são as atualizações sobre a Câmara dos Deputados? Olá, Lorena. Olá, telespectador do segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Bom, a gente começa os destaques da Câmara dos Deputados com uma apuração da jornalista Vitória Azevedo para a Folha de São Paulo na coluna Painel. Na matéria, ela diz que os parlamentares dos partidos PL, União Brasil, PP e Republicanos
procuraram a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Carolina Detoni, para demonstrar interesse em relatar projeto no âmbito da comissão que trata da anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Segundo relatos, no entanto, a Detoni tem afirmado que ainda não é o momento para tratar do projeto e não definiu quem será o novo relator. A interlocutores, ela disse que é preciso cautela para tratar do tema, já que ele é considerado polêmico. O projeto estava sob a relatoria da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que rechaçou a proposta. No entanto, ela não foi indicada pelo PSOL para integrar a CCJ deste ano e, dessa forma, perdeu a relatoria. Agora, cabe ao presidente do colegiado definir o novo relator. Em entrevista à Folha, em março, a Detoni disse que a CCJ poderia incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse projeto. Outro destaque é que a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados vai promover amanhã, na terça-feira, uma audiência pública sobre os impactos da PEC 45 de 2023 no acesso a medicamentos à base de canabidiol. A PEC criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. O debate atende ao pedido do deputado Rui Carneiro, do Podemos de Pernambuco, e o parlamentar ele afirma que diversas associações de pessoas com condição com epilepsia, câncer, esclerose múltipla e dor crônica estão preocupadas com os possíveis impactos da proposta no acesso a medicamentos à base de canabidiol. Segundo o parlamentar, estima-se que cerca de 430 mil brasileiros realizam tratamentos com a substância. Muitos com resistência a medicamentos convencionais encontraram na planta e seus subprodutos a única forma de lidar com suas enfermidades. Ele destaca que a insegurança jurídica já faz parte do cotidiano desses pacientes e que a aprovação da medida tornaria a situação ainda mais complexa. Para ele, a proposta pode tornar qualquer pessoa que faça uso terapêutico do canabidiol se torne um criminoso e as associações traficantes. E por último, a gente tem que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados debate hoje os benefícios e os impactos da produção de fertilizantes nitrogenados no país. A audiência atende ao pedido da deputada Socorro Neri e a parlamentar argumenta que o Brasil tem enfrentado diversos desafios significativos no setor agrícola devido à dependência de fertilizantes importados e à crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental. Ela explica que o Brasil importa 87% de todos os fertilizantes usados em nosso agronegócio, sendo que 23% são importados da Rússia. No entanto, o recente conflito bélico com a Ucrânia provocou uma disparada nos preços internacionais dos fertilizantes, trazendo grande risco ao agronegócio brasileiro, conforme a deputada ela aponta. A deputada acrescenta que os fertilizantes que contêm nitrogênio em sua composição desempenham um papel fundamental na agricultura brasileira, contribuindo para o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos cultivos. São esses os destaques da Câmara dos Deputados. O que é que a gente tem no Supremo, Lorena? Bom, Annalise, no Supremo Tribunal Federal, o Supremo decidiu ontem, por unanimidade, que cabe à União definir o destino de recursos obtidos com delações premiadas ou condenações criminais em casos em que a lei não prevê uma finalidade específica para esses valores. O entendimento veda que o direcionamento dessas quantias seja fixado pelo Ministério Público em acordos firmados com os réus ou por determinação dos tribunais em que tramitam os processos. A decisão se deu na sessão virtual no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Democrático Trabalhista. As agendas questionavam a alegada atuação indevida do MP ao destinar recursos obtidos em condenações e delações a projetos específicos. Em 2021, o relator, ministro Alexandre de Moraes, havia deferido liminar no mesmo sentido. Na sessão virtual, o plenário confirmou a cautelar e julgou o mérito do caso. Em seu voto, o ministro Alexandre argumentou que a grande maioria das leis já estabelece o destino desses recursos e cabe à União fixar essa definição, como se faz com qualquer receita pública, nos casos em que não há finalidade específica definida. Ele disse, abre aspas, em que pesem as boas intenções de magistrados e membros do Ministério Público ao pretender destinar tais verbas a projetos significativos, devem ser respeitados os limites estabelecidos pela Constituição Federal, bem como a expressa atribuição conferida ao Congresso Nacional para deliberar sobre a destinação das receitas públicas. Fecha aspas para o que disse o ministro.
Outra atualização é que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, divulgou a lista de participantes, as regras e o cronograma da audiência pública que vai discutir a regulamentação do uso de ferramentas de monitoramento secreto, softwares espiões, de aparelhos de comunicação pessoal como celulares e tablets por órgãos e agentes públicos. O tema é objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO 84, que a pedido da Procuradoria-Geral da República, autora da ação, foi convertida na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 1143. O relator aprovou 33 participações entre representantes de instituições públicas e privadas, advogados, acadêmicos, especialistas e profissionais liberais. No despacho, o ministro observou que a exposição por parte de diferentes atores contribuirá para delimitar e conduzir a atuação do tribunal no julgamento. Abre aspas. As audiências públicas servem para trazer ao Supremo Tribunal Federal esclarecimentos e ponderações de diferentes setores da sociedade, todos destinatários da interpretação constitucional. Fecha aspas. Mais uma atualização sobre o STF é que o ministro Flávio Dino prorrogou a vigência da lei de cotas até que o Congresso Nacional aprove uma nova norma sobre a matéria. Ao conceder a liminar, o ministro levou em consideração o fato de que no próximo dia 10 de junho se encerra a validade da regra que reserva 20% das vagas em concursos públicos federais para candidatos negros. A Lei 12.990 de 2014, a Lei de Cotas, previu a duração da reserva de vagas por 10 anos. Ocorre que, segundo o ministro, a fixação desse prazo teve por finalidade a criação de marco temporal para a avaliação da eficácia da ação afirmativa, ou seja, os resultados obtidos devem ser analisados de forma a possibilitar o realinhamento da medida e programar o seu término se atingido o seu objetivo. Segundo Flávio Dino, o fim da vigência da ação afirmativa, sem que haja avaliação dos seus efeitos, é contrário ao objetivo da própria lei, além de afrontar regras da Constituição que visam a construção de uma sociedade justa e solidária, com a erradicação das desigualdades sociais e sem preconceito de raça, cor e outras formas de discriminação. O relator verificou ainda que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei sobre a matéria e seu texto já foi aprovado pelo Senado Federal, que reconheceu que a ação afirmativa ainda não atingiu seu objetivo e precisa ser continuada. O projeto de lei foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Para o ministro, portanto, deve ser afastada a interpretação que extingua abruptamente as cotas raciais previstas na Lei 12.990 de 2014. Abre aspas. Ou seja, tais cotas permanecerão sendo observadas até que se conclua o processo legislativo de competência do Congresso Nacional e, subsequentemente, do Poder Executivo. Fecha aspas, concluiu o ministro. Agora, Analice, quais são as atualizações sobre a Justiça Eleitoral? Bom, Lorena, nos destaques do TSE, a gente tem que 4 legendas veiculam propaganda eleitoral nesta semana, de acordo com o calendário de 2024. As agremiações são o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, os Progressistas, o Partido dos Trabalhadores e União Brasil. Os programas das siglas serão exibidos em rede nacional por emissoras de rádio e televisão na terça-feira, na quinta-feira e no sábado, entre 19h30 e 22h30. Na semana, o MDB terá 9 minutos e meio de propaganda, 2 minutos na terça, 4 minutos e meio na quinta e 3 minutos no sábado. Já o Progressistas terá direito a 2 minutos e meio na terça. O PT terá 1 minuto e meio no sábado. Por fim, União Brasil terá 1 minuto e meio de tempo total, sendo 30 segundos em cada um dos 3 dias seguidos. No primeiro semestre de 2024, o MDB, o Progressistas, União Brasil e o PT têm direito a 20 minutos de propaganda partidária, o que corresponde a 40 inserções cada um. Segundo a resolução do TSE, que disciplina a forma de veiculação desses conteúdos, no ano em que houver eleição ordinária, como em 2024, a propaganda partidária deve ser exibida apenas no primeiro semestre. Somente em anos não eleitorais, essas inserções são transmitidas nos 2 semestres. Volto para a Lorena. Bom, e por fim, o governador Eumano de Freitas publicou nota anunciando o novo secretário de Segurança Pública do Estado. Vamos conferir o que diz a publicação do governador. Informa aos cearenses mudança no comando da pasta da Segurança Pública do Estado. Assume como secretário o delegado da Polícia Federal, Roberto Sá. Ele substitui o delegado Samuel Elânio, a quem agradeço pela dedicação e trabalho realizado.
Roberto Sá já foi secretário de Segurança dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do Rio de Janeiro. Também foi oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde especializou-se em diversos cursos, sendo o primeiro colocado no curso de Operações Especiais do BOPE, onde serviu e foi instrutor, e no curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e é especialista em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública, com módulo internacional em Harvard, nos Estados Unidos, e também é pós-graduado em Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas. Possui certificação do curso de Sistema de Comando de Incidentes, níveis 100, 200, 300, 341 e do Centro de Operações de Emergência, todos da Guarda Costeira dos Estados Unidos, além do curso de Gerenciamento para a Segurança de Grandes Eventos pela Unidade de Segurança Diplomática do Departamento do Estado americano, em parceria com o Senasp. Também integra no seu currículo o curso de Planejamento Estratégico pela Academia Nacional de Polícia, onde atuou como tutor da disciplina de Liderança e Gestão Estratégica. Desejo muito sucesso ao novo secretário Roberto Sá na missão de enfrentar fortemente a criminalidade e proteger os mais de 9 milhões de cearenses, é o que diz a nota do governador. No último dia 23, o jornalista Edson Silva comentou sobre o assunto. Vamos ouvir seu comentário. Declaração infeliz. E ponha infeliz nisso a do secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, Samuel Elânio, de que o número de homicídios no Ceará, ele reconhece o aumento que tivemos e que registramos no aumento de homicídios no Ceará ultimamente. Mas ele diz, é razoável a quantidade de homicídios que temos no estado do Ceará. Segundo o secretário de Segurança Pública, o senhor Samuel Elânio, é razoável. Esta afirmação infeliz está em destaque na edição de hoje do jornal O Povo. O governador, se já não o fez, deveria fazer imediatamente, assinar a exoneração deste cidadão. Bom, e aqui nós encerramos o nosso segundo bloco de notícias desta segunda-feira. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.